o que você prefere? 12 lançamentos maravilhosos ou uma caixa misteriosa? Pois aqui no quadro Novidades Literárias da Semana você vai ver tudo isso. Não só os livros que eu já abri, mas também várias caixas misteriosas que eu vou fazer o possível para ter tempo de abrir ainda durante este vídeo. Porque aqui sim você vai ficar sabendo das coisas que chegaram na minha caixa de correio e das coisas que você vai encontrar nas vitrines das livrarias e também nas páginas iniciais dos sites que vendem livros. O que não tem o mesmo charme das livrarias, mas enfim, é assim que se consome livros hoje em dia, né? Se tem livraria na sua cidade, valorize esse passeio. Ai, nossa, gente, quase que eu dei um tabefe aqui na câmera. Teve uma vez até que eu derrubei, ainda bem que não aconteceu outra vez. Vamos lá mostrar então as coisas que você vai encontrar. Entre as novidades, esse daqui, gente, chegou ontem. Um livro inédito de Rita Lee, publicado, obviamente, de maneira póstuma, né? Rita Lee faleceu no ano passado. E ela deixou, antes de morrer, um livro prontinho já. Ela já tinha feito revisões, já tinha até escolhido alguns detalhes da publicação. Só que ela deixou instruções para que o livro só fosse publicado depois da sua morte. Ela não queria saber de ficar explicando da entrevista. A Rita Lee, ela surpreendeu todo mundo na etapa final da vida dela, uma vida super criativa como cantora e compositora, mas ela surpreendeu todo mundo revelando que ela também tinha talento para escrever. A autobiografia de Rita Lee é muito bem escrita. Eu mesma não gosto muito de biografias, mas a autobiografia que ela escreveu tem uma linguagem única, muito gostosa de ler, mesmo nas passagens mais difíceis. E tem passagens pavorosas da vida dela descritas ali, só que ela escreve com um bom humor, uma inteligência, uma leveza até, eu diria, que é impressionante. Aí, depois do sucesso da autobiografia, ela, já velhinha, né, escreveu uma segunda parte que falava da vida dela depois da descoberta do câncer. E ela também chegou a escrever, acho que um livro de contos infantis, é isso? Se chama Drops. Mas ficção mesmo, um romance. Ela não tinha publicado em vida. Ela deixou as instruções para publicar depois da sua morte. O mito do mito. De fã e de louco, todo mundo tem um pouco. Quem tá publicando é a editora Globo Livros. Infelizmente, eles não mandaram um texto, um release, nada, então não sei muitas informações além do que tá escrito aqui na contracapa. Um consultório em um casarão antigo no centro de São Paulo. Um doutor que só atende depois do pôr do sol. Uma cantora em busca de respostas para uma pergunta que a persegue. E uma regra: ela só pode entrar em casa sozinha. E aqui, ó, tem uma frase, uma declaração deixada por Rita Lee, talvez uma explicação por que ela só quis que isso fosse publicado depois da sua morte. Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora mistério. Ou seja, é uma história de ficção, mas vai ter provavelmente algumas paródias de personagens reais, pessoas reais. Ela própria, talvez, porque tem uma personagem aqui que é uma cantora. Ela não quis que ficassem enchendo o saco dela. Assim, por acaso aquele personagem mito? Será? Por acaso aquele personagem é uma referência a uma certa pessoa? E olha que coisa. O livro tem uma porção. Ó, depois do fim. Gente, eu tô folheando isso aqui pela primeira vez. Vocês viram que eu tirei do plástico. Mas depois do fim, tem uma porção escrita de cabeça pra baixo. Ó. Como é que é isso? Começa assim com essa página preta. Agora você vai virar o livro de cabeça para baixo e ir até a última página para ler os tipos psicológicos de fãs e ídolos. Enfim, não sei o que quer dizer isso no contexto da obra, mas você tem que virar. Ó, tem até um anúncio aqui, ó. Atenção, o livro começa do outro lado. Você tem que ler essa parte virada de cabeça para baixo depois que terminou de ler o romance propriamente dito, né?
E aí eu vou agora pra próxima, né? Essa daqui é uma caixona. Darkside sempre capricha, né, nas coisas, mas essa caixa aqui tá um pouco leve com os padrões deles, então eu acho que não tem um monte de livro não, só deve ter um único livro. Papeizinhos de seda. Realmente, ó. A caixa tá meio que vazia, ela só tem essas proteções aqui pro livro não ficar amassado. Clássico da literatura em vista, do H.G. Wells, autor de ficção científica. Ele escreveu Guerra dos Mundos, O Homem Invisível. Não é só de ficção científica que se faz H.G. Wells. O autor de A Guerra dos Mundos também teve uma carreira prolífica de histórias fantásticas, mágicas e suspenses em universos diferentes e peculiares. Mergulhe nos melhores contos de Wells fora do universo da ficção científica. Então, tá escrito pequenininho aqui o nome, mas é Universos Peculiares o nome do livro. Contos surpreendentes de fantasia e suspense, escritos por H.G. Wells. Não tem ilustrações. Uma outra ilustração aqui, né? E falando em explorar os limites da imaginação, a gente vive numa época em que as tecnologias, as possibilidades, que na época do H.G. Wells eram pura especulação, sonhos distantes e completamente esdrúxulos, hoje em dia elas se tornaram tão parte da nossa realidade que a gente praticamente não percebe a quantidade de milagres que acontecem à nossa volta, como nós conseguimos nos comunicar instantaneamente, como a gente consegue falar aqui na solidão das nossas casas e atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com as nossas redes sociais. E a gente consegue também fazer o impossível acontecer dominando a linguagem da programação e dos computadores em geral. E você já entendeu onde eu quero chegar. Não é verdade? Eu quero chegar na maior escola de tecnologia do Brasil, que nos ensina essas ferramentas para tornar realidade aquilo que os escritores de ficção científica lá no passado achavam que ia demorar muito mais para acontecer. A Alura está conosco mais um mês, renovando sempre essa parceria, ajudando este canal, patrocinando o conteúdo que eu faço para vocês, porque vocês estão dando um bom retorno, vocês mostram interesse nos cursos da Alura, vocês clicam aqui no link, o que é muito importante para que eles vejam que vale a pena continuar patrocinando esse canal, e vocês estão usufruindo das centenas de cursos diferentes que são oferecidos lá na Alura, dividido por várias escolas com várias áreas de conhecimento diferente, desde programação até design, até experiência de usuário, inteligência artificial, enfim, são muitas possibilidades. Vocês que assistem esse canal, vocês querem se aprimorar o tempo todo, conhecendo literatura de boa qualidade e também se aprimorando, conhecendo as ferramentas que são necessárias para a gente navegar no mundo de hoje em dia. Não dá para fechar os olhos para a realidade, tecnologia está em toda a nossa volta, ou a gente aprende a nadar nesse oceano, ou a gente morre afogado, não tem o que fazer. Pelo menos dá para fazer os cursos da Alura em qualquer lugar, eles são online, você pode fazer no seu ritmo e você tem 15% de desconto na matrícula clicando no meu link que está aparecendo aqui embaixo. Uma matrícula só e você pode fazer tudo que tem na Alura, o que é humanamente impossível, né? Mas as possibilidades estão lá para você traçar os seus caminhos. Então é isso, clique aqui no link do nosso patrocinador e muito obrigada, Alura, por estar com a gente em mais um vídeo. Vamos conhecer agora os 2 livrinhos aqui em formato de bolso que foram publicados pela editora Nano, que é aquele braço da editora Antofágica de livros mais econômicos e menorzinhos, né? Então aqui tem 2 títulos que já foram publicados pela Antofágica nas versões luxuosas de capa dura deles. Aqui temos O Cortiço, do Aloísio Azevedo, que é um dos clássicos mais acessíveis da literatura brasileira. É um livro que já tem mais de 100 anos de publicação e eu considero muito acessível. E dá para notar aqui pela fotografia, a colagem que fizeram, né? Tem uma fotografia de um cortiço do final do século XIX ou começo do século XX, que é o cenário da história, um cortiço no Rio de Janeiro. Tem aqui as montanhas
Isso é importante porque o cortiço foi feito ao lado de uma pedreira que ficava num dos morros do Rio de Janeiro. E para quem não sabe, o Rio de Janeiro, já que tem morros até hoje, já teve mais morros ainda. É que boa parte desses morros foram simplesmente escavados e transformados em pedra para construção. Importante aqui a presença desses morros, porque num desses morros tem uma pedreira e ao lado da pedreira forma-se um cortiço. Esse é o cenário da história. E olha só, para trazer um toque aí de modernidade, um lettering que pode dizer que lembra um pouco um grafite, uma pichação. Essa é a proposta. E o outro é mais convencional, Um Teto Todo Seu, que é um ensaio bem famoso de Virginia Woolf. Tem resenha no canal dos 2 livros aqui, né? Você pode encontrar. E só acho um pouquinho difícil de encarar esse tamanhinho de letra. Podia ser um pouquinho maior, na minha opinião. Bom, prosseguindo aqui, livros da editora Biblioteca Azul. Tem um terceiro, deixa eu mostrar todos juntos. Da editora Biblioteca Azul. Temos aqui de Alice Munro, Vidas de Meninas e Mulheres. Essa é uma autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu lembro bem quando isso foi anunciado, em 2013. E ela é mais conhecida, é uma autora canadense, falecida... Nossa, faleceu agora em 2024, aos 92 anos. Ela é mais conhecida por contos, mas neste livro aqui ela se aventura aí na ficção longa, no romance. Vidas de Meninas e Mulheres, o único romance de Alice Munro, é uma narrativa poderosa com fortes traços de autoficção. Ai, como tá na moda isso, né? Autores fazerem autoficção, contarem a história da própria vida de maneira mais relaxada do que simplesmente escrever uma autobiografia. Porque eles não têm compromisso nenhum com a veracidade factual das coisas, mas tentam passar as verdades que eles querem passar. Enfim, contar a própria vida deles como se fosse uma ficção. Essa é a história da autoficção. Tá muito na moda, muito na moda. Grandes escritores contemporâneos estão fazendo isso. A obra visita um universo que sempre foi caro a Munro. As relações de amor e amizade, de amadurecimento, intimidade e fenecimento. E deixa claros os motivos pelos quais ela abriu caminhos e ainda influencia gerações de escritoras em todo o mundo. Muito boa indicação. Faz tempo que eu quero ler um livro dessa mulher. Bom, temos também da Biblioteca Azul Amarelo Cromo, de Aldous Huxley. Esse homem aqui, foto gigantesca na contracapa, que é conhecido principalmente pelo Admirável Mundo Novo. Vamos ver do que se trata esse. Dennis é um jovem poeta cheio de incertezas sobre a vida. Tímido, ele sofre com alguns arroubos de emoção e toma atitudes nem sempre razoáveis. Ao chegar em Crome, no interior da Inglaterra, para passar suas férias na mansão do senhor e da senhora Wimbush, encontra-se com uma realidade à parte, em que pessoas ricas, escritores, pintores e socialites vivem mergulhadas no ócio e em uma decadência sutil. Entre mapas astrais de cavalos, discussões existencialistas, flertes e um vai e vem constante e desinteressado de personagens, Dennis se mistura à excêntrica fauna do lugar e tenta se encaixar e se descobrir como homem e como poeta. Logo, porém, ele se dá conta de que aquelas pessoas, à primeira vista tão cultas e interessantes, possuem mentes tão caóticas quanto a dele. Nessa obra, o autor descreve com riqueza de detalhes e altas doses de sarcasmo a decadência da aristocracia inglesa. Então, com certeza, se foi escrito 11 anos antes de Admirável Mundo Novo, isso é do começo do século XX, década de 1910, por aí. Mas, enfim. Próximo livro da Biblioteca Azul, também é um escritor muito consagrado, aliás, os 3 são muito consagrados, que é o Graham Greene. E aqui temos Fim de Caso. O Graham Greene, nome difícil de falar, esse homem aqui, ele é inglês e viveu todo o século XX, de 1904 a 91, e escreveu um montão de livros policiais,
dramas psicológicos. Maurice é um escritor que se vê envolvido em uma relação extraconjugal com Sarah. E os sentimentos conflitantes que essa relação desperta o fazem questionar seu talento como escritor, sua fé e seus valores. Quando tudo acaba, Maurice pensa estar livre das memórias daquela relação. Mas um encontro não planejado com Henry, o marido de Sarah, traz de volta a antiga insegurança, a paixão e o ciúme adormecidos. Ele não resiste à tentação de redescobrir a vida de sua amada e se deixa levar por uma espiral de especulações que se mistura com as lembranças do caso que tiveram e do que poderiam ter sido e nunca foram. Em uma instigante reflexão sobre o adultério, Green descreve como poucos a angústia do amor que explode por dentro da carne, mas não pode ser vivido. Bom, vamos prosseguindo aqui com outras editoras. Essa daqui é a Intrínseca. Da Anne Pratchett, temos aqui um romance chamado Tom Lake. Eu já reconheço essa escritora, fez muito sucesso há poucos anos com o romance A Casa Holandesa. Vamos ver do que se trata. Eu já ouvi falar muito bem desse A Casa Holandesa. Na primavera de 2020, enquanto a pandemia assola o mundo e enche os noticiários com angústia e desesperança, as 3 filhas de Lara se veem obrigadas a voltar para o pomar da família, no norte de Michigan. Afastadas da rotina e das respectivas faculdades, Emily, Maisie e Nell conduzem os dias dedicados à colheita de cerejas, principal negócio de seus pais. Gente, colheita de cerejas, a coisa é fina. Gente, eu vou pro pomar dos meus pais, onde meus pais plantam cerejas. País rico é outra coisa, né? Para ajudar a passar o tempo, elas imploram a mãe que lhes conte a história de Peter Duke, um ator famoso com quem ela dividiu o palco na juventude e viveu um romance de verão em uma companhia de teatro chamada Tom Lake. Por isso o nome do livro é Tom Lake. À medida que esse romance fascinante e incisivo se desenrola, Lara pensa sobre suas escolhas e caminhos que a levaram até ali, enquanto as filhas analisam as próprias vidas e o relacionamento com a mãe. Tom Lake é uma reflexão sobre o amor juvenil, o amor conjugal e a vida que nossos pais levaram antes de nascermos. Poxa, pode ser bacana. Na certa, essa mãe, né, essa mulher um pouco mais velha, vai contar, vai voltar no tempo, falar da juventude. Tem potencial. Só não pode ser meloso demais, né? Eu leria, colocaria também na minha fila de leituras. Prosseguindo aqui, temos Voando para Casa e Outras Histórias, de Ralph Ellison, vencedor do Pulitzer por O Homem Invisível. Então, um livro de contos, vamos ver de onde vem o autor. É estadunidense, mais um, né? São tantos aqui. Nascido no Oklahoma, neto de escravizados e filho de empregada doméstica. Muito que bem, vamos ver do que se trata esse aqui. Em uma mala de couro esquecida debaixo de uma mesa, Ralph Ellison, um dos maiores escritores estadunidenses do século XX, guardava uma série de manuscritos inéditos. Após a morte de Ellison... ele é falecido? Morreu em 94. Nasceu em 14 e morreu em 94. Após a morte de Ellison, sua esposa Fanny presenteou John F. Callahan, editor e grande amigo, com esses escritos. Assim, 6 contos inéditos foram selecionados, junto a outros já publicados pela imprensa, para compor essa antologia, Voando para Casa e Outras Histórias. Aqui estão reunidos os primeiros contos de Ellison, escritos entre 1937 e 54, nos quais o autor já aborda seu tema preferido, a formação de uma identidade negra nos Estados Unidos. E graças ao seu empenho e gênio, nessas páginas é revelada uma realidade particular que transcende a vida ordinária. Muito bem. Então é um clássico da literatura, né? Um escritor já consagrado aí no século XX. Vamos ver qual que é o próximo livro aqui? Finalmente, uma autora que não é de origem americana ou britânica, Camila Sosa Bilhada, nascida em Córdoba, na Argentina. Olha a carinha dela aqui. Então, se é Argentina, é
bichada. Escritora e atriz, autora de livros de poemas, contos, ensaios e romances. Ela que escreveu O Parque das Irmãs Magníficas, traduzido para mais de 20 idiomas. Esse livro eu tenho aqui. Ele foi um sucesso mundial. Vamos lá. Tese sobre uma domesticação. Vamos ver do que se trata. Prepare-se. Há poucas autoras no panorama atual que, nas palavras da escritora norte-americana Torrey Peters, nos atinjam com tamanha exuberância e beleza. Em Tese sobre uma domesticação, uma atriz trans e seu marido, um advogado gay, adotam um menino de 6 anos. O garoto traz consigo uma história trágica. Soro positivo, não conheceu o pai biológico e sua mãe se suicidou quando descobriu que o contagiou com o vírus do HIV. A partir deste enredo, com ares de melodrama e pronto para ser levado à cena, a prosa inclassificável de Camila nos conduz por uma espécie de sociologia da família, uma indagação comovente acerca dos papéis que a compõem, sobretudo no que diz respeito às possibilidades do amor. Muito bem, parece tratar de temas bem difíceis, bem pesados. Continuando aqui, esse aí foi da editora José Olímpio. Vamos passeando por mais editoras. Temos aqui Vento Vazio, de Marcela Dantes, publicado pela editora Companhia das Letras. Esta é brasileira, aleluia, uma escritora brasileira. Nascida em Belo Horizonte em 1986, já foi finalista do Prêmio São Paulo e do Jabuti. Aquela característica que eu sempre falo dos livros brasileiros contemporâneos. Sempre eles têm esse limite de tamanho aqui. Nunca passa de 200, 250 páginas. Esse daqui tem 220, mais ou menos. Nunca passa disso. Parece que tem um limite, assim, para literatura brasileira. Com exceções, é óbvio, né? Eu tô falando das contemporâneas. Tem umas exceções aí, tem um defeito de cor pra cá, um outro caso ali que foge na regra, mas é raro, viu? Na quina da capivara, ninguém está imune ao vento vazio, penetrante e enlouquecedor. Nessa terra sem perspectivas, moradores atormentados convivem com torres abandonadas de uma usina eóleo-elétrica, resquícios de um sonho de prosperidade que não vingou. Miguel, Cícera, Alma e Maura oferecem suas vozes alucinantes para narrar um cotidiano atravessado por traumas. E aos poucos compreendemos como suas histórias se cruzam neste romance original, em que culpa, obsessões e segredos flertam com a perda de contato com a realidade. É daqueles romances, então, que você nunca sabe onde que você está pisando, em que terreno você está pisando. Porque são 4 vozes diferentes de pessoas traumatizadas, contando de maneira alucinante seus segredos e flertando com a perda de contato com a realidade. Ou seja, vai ser um monte de loucuras aqui. Veio junto aqui uma cartinha da própria autora, a Marcela. Que bom que este vento chegou em suas mãos. Você vai ver. Essa não é uma história simples. São 4 vozes, 4 cabeças bagunçadas por um vento que enlouquece. Dizem que ele, o vento vazio, entra pela cabeça, toma conta de tudo e fica zunindo lá dentro. E foi assim que esse livro me aconteceu. A ideia chegou, tomou conta de tudo e eu só consegui me aquietar depois do último ponto final. Não faz muito tempo, era uma vontade, um plano, um sonho. Agora tá aí. Com cara de livro, forma de livro, esse cheiro de livro novo, esse cheiro, exibido na sua mão. Sinta-se em casa, na quina da capivara, toma um ou vários cafés com o meu pessoal, com o Miguel Sem Fim, Cícera, Alma, Maura. Olha as torres da usina, enormes, modorrentas, cansadas, esperando tudo acontecer. E sente o vento, o vazio, balançando as árvores, gelando a espinha, convidando a sua sanidade para uma dança. Bom, para fechar, um livro de não ficção aqui para a gente variar um pouquinho, da editora de Fel, um livro que eu acho que está sendo lançado com um certo atraso, porque ele se chama Nomes da Independência, a história das principais personalidades da emancipação política do Brasil e do 7 de setembro, por Rodrigo Trespache. Acho
que isso aqui devia ter sido lançado em 2022, né? Na época do centenário, bicentenário da independência. Afinal, né? Um montão de livros foi lançado naquela época sobre isso. Rodrigo Tres Pach é historiador, pesquisador e escritor, autor de 17 livros, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Segundo aqui o papelzinho que veio junto, é um guia para entender a independência do Brasil. Mini biografias de personalidades que fizeram parte desta conquista histórica. Então, é um livro de verbetes, assim. Tem as personalidades e uma mini biografia de cada um deles. Os republicanos. Nossa, realmente, são vários personagens. Parece bem completinho mesmo. Não tem só os personagens de sempre, né? O próprio Dom Pedro I, a Leopoldina, que tem esse quadro famoso dela ali intermediando o Conselho de Estado, articulando pela independência do Brasil. São mais personagens aqui. Mas eu acho que esse livro devia ter sido lançado, assim, por uma questão de efeméride, né? Em 2022. Que aí tava todo mundo lançando e lendo e conversando sobre o bicentenário da independência. Embora não, né? 22 foi aquele ano de eleição, aquela coisa trágica. A única coisa que marcou foi aquele medo, né, de tentativa de golpe, mais uma vez. Aquele episódio macabro e horroroso do translado do coração do Dom Pedro I. Verdade, né? Naquela época ninguém tava pensando nisso. Bom, eu tô abrindo aqui já, nem falei. Esse aqui foi mandado pela editora Intrínseca, tá? E olha só, gostei da ilustração de capa. A Amiga Maldita, de Beatrice Salvioni. Beatrice Salvioni, que é italiana, então é Beatrice. E aqui tem uma menina cometendo um erro gravíssimo que eu já cometi, que ela está cortando a própria franja em casa. Nunca dá certo. Beatrice Salvioni nasceu em Monza, na Itália, em 1995. Ó, é uma bebê. Ela formou-se em biologia e esse aqui é o seu primeiro romance, que conquistou o prêmio Scuola Holden e cujos direitos foram vendidos para 32 países. O livro ainda está sendo adaptado para uma série de TV. Parece bom. A Amiga Maldita. Vamos ver, então, de que se trata? Vou virar para cá aqui para poder ler. Francesca, de 13 anos, está às margens do rio Lambro, em Monza, na Itália. Sobre ela jaz um homem que tentou estuprá-la. Meu Deus do céu, já começa pesado. Após salvar a amiga, ufa, pelo menos não aconteceu, ela foi salva. Madalena a ajuda a se livrar do corpo. Então o estuprador ainda morreu. A partir deste evento fatídico, Francesca narra como as duas chegaram até aquele momento. Tudo começou em 1935, um ano antes, num domingo de missa, quando ela se fascina pela menina que todos chamam de a Maldita, uma rebelde de origens humildes e segregadas pela comunidade por ser, supostamente, dona de poderes misteriosos. Contrariando a vontade da mãe, obcecada pelas convenções sociais burguesas e ignorando os rumores que atribuem várias mortes à Maldita, Francesca junta-se ao grupo de amigas dela, ávida por descobrir um modo de vida mais livre. Entre as duas amigas, contudo, interpõe-se machismo, a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e o fascismo. Em uma sociedade tão conservadora, Francesca e Madalena terão de fazer uma escolha difícil: aliar-se contra a opressão social e a injustiça, e denunciar o abuso de poder, especialmente o poder masculino, ou encolher-se diante da vida. Ao abordar a dor e a perda, as turbulências da adolescência e as consequências da disseminação das ideias fascistas, a Amiga Maldita oferece uma inesquecível história de amizade feminina e crescimento. História de amizade entre mulheres, que começa na década de 30. A gente sempre pensa na Amiga Genial, da Helena Ferrante, né? Tudo vem da Itália, né? Será que podemos esperar? Tanta gente me pergunta, né? O que eu devo ler depois da Amiga Genial? Nossa, eu amei a tetralogia napolitana. O que eu leio depois? Que outros livros são parecidos? Gente, são daqueles livros que aparecem de vez em quando. Não tem muitos livros parecidos. Tem coisas que lembram, tal.
Né? A gente fica sempre buscando qual vai ser o próximo Amiga Genial. Talvez esse aqui seja um candidato, eu não sei. Vamos lá. Mas vai entrar pra fila, com certeza, porque eu achei a proposta boa. Vamos continuar aqui, ó. Mais uma caixinha aqui vermelha da editora Intrínseca. Vamos lá. Impostora. Yellow Face, de R.F. Kuang. Deixa eu retirar aqui o plástico. R.F. Kuang, escritora, tradutora de mandarim e bolsista da Marshall Scholarship, mestre em filosofia na área de estudos chineses por Cambridge e em estudos chineses contemporâneos por Oxford. Vencedora dos prêmios Nebula e Locus por Babel ou A Necessidade da Violência. Nossa, o prêmio Nebula é de ficção científica. Autora também da trilogia best-seller A Guerra da Papoula, que ganhou diversos prêmios, incluindo o Hugo, que também é prêmio de ficção científica. Vamos lá, vamos ver se esse livro aqui é de ficção científica também. Ah, não tem! Não tem mais explicação. Só tem, ó, tem pouca coisa escrita aqui, ó. Normalmente vem um texto enorme. Eu vou ler o que está escrito aqui. Athena Liu é o fenômeno literário do momento e June Hayward é, literalmente, ninguém. Quando Athena morre em um estranho incidente, June decide roubar o manuscrito do último livro da amiga e publicá-lo por sua nova editora. Dessa vez ela assina com um nome bastante ambíguo, Juniper Song. Mas seu sucesso está ameaçado. Alguém parece saber que a obra-prima de Athena foi roubada, e June será capaz de tudo para manter o reconhecimento que acredita merecer. O que acontece a seguir é certamente culpa de outra pessoa. É um enredo bem de filme até da sessão da tarde, né? Uma pessoa que rouba uma coisa da outra e vive altas aventuras. Mas essa escritora tá tão bem indicada aqui, ganhou prêmios já de ficção científica, tem não sei quantos diplomas por não sei quantas universidades mundialmente consagradas, né? Trama sagaz e afiada, thriller mais comentado do momento. Difícil de largar, ó, quem disse isso foi Stephen King. Difícil de largar e mais difícil de esquecer. Bom, vamos ver, né? Não se esquece que eu vou deixar a lista com todos esses livros aqui embaixo na descrição. Se você comprar na Amazon ou na estante virtual, você me ajuda, porque uma parte vem aqui pro canal. E você me ajuda também se tornando um apoiador ou uma apoiadora deste canal. Conheça a minha campanha lá no apoia.c/ler antes de morrer. Você me ajuda e você recebe várias recompensas muito legais. Um beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!